porque estão batendo a nossa porta para falar sobre a disputa e a corrida das eleições municipais de São Paulo. É a nossa colunista Raquel Landim que está conosco ao vivo neste momento para falar sobre duas pesquisas que saíram recentemente. Aliás, hoje, à 13h, sai também Datafolha, falando sobre a corrida eleitoral em São Paulo, que certamente será uma das mais disputadas do país, né, dos últimos tempos, inclusive. Bom, mas a Raquel até escreveu a respeito das pesquisas que testaram um nome novo aí, né? Ele que é tão falado pelas redes, o coach, o Marçal foi testado, o Pablo Marçal foi testado nessas pesquisas eleitorais, Atlas e Paraná Pesquisa. Olá, Raquel, bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Oi, Fabiola, bom dia, Flávia, Ronilson, Thales, todo mundo que está com a gente aqui no All News. É esse novo personagem aí, o Pablo Marçal, que está mexendo com as pesquisas, e o que mais chama atenção nele é que ele embaralha o jogo, né, Fabiola? Conforme ele entra no jogo, ele muda o cenário. Conforme o tamanho que ele ganha, Guilherme Boulos pode ficar mais à frente, pode ter impacto na candidatura de Ricardo Nunes. E aí o que chama muita atenção é que as pesquisas mostram números muito díspares. Enquanto a Atlas trouxe o Pablo Marçal com 10% de intenções de voto, então já chegando a 2 dígitos, não é pouca coisa. E aí, na pesquisa Atlas, ele tira muito da intenção de voto de Ricardo Nunes e deixa Guilherme Boulos de novo isolado na liderança. A Paraná Pesquisas mostra ele com apenas 5% das intenções de voto. E, de novo, um empate técnico entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, com Ricardo Nunes ali 4 pontos à frente de Guilherme Boulos, que está dentro da margem de erro. Então, a pergunta que está todo mundo se fazendo é qual é o tamanho de Pablo Marçal efetivamente hoje na disputa presidencial em São Paulo? E ele tem capacidade de ameaçar Ricardo Nunes, de tirar Ricardo Nunes do segundo turno? A preço de hoje, olhando para o cenário hoje, não. Pablo Marçal não tem esse tamanho todo, ele não teria capacidade de tirar o prefeito do segundo turno na sua campanha para a reeleição. Ele tem uma influência muito grande em redes sociais, ele tem, qualquer postagem dele alcança ali facilmente 100 mil curtidas, é uma força impressionante, mas ele não está ainda fazendo frente ao tamanho da máquina pública que Ricardo Nunes dispõe. Ricardo Nunes está com caixa da prefeitura cheio, está fazendo obra pela periferia toda, tem a Câmara dos Deputados um apoio muito forte nos mais diversos partidos, e esses vereadores ficam trabalhando para ele e já estão fazendo campanha. Então, mesmo na campanha de Guilherme Boulos, com os quais eu conversei ontem, conversei na campanha do Nunes, conversei na campanha do Boulos, se imagina que Pablo Marçal tem um teto ali de uns 15%, então ele não conseguiria tirar Nunes do segundo turno. Agora, é um fantasma que assombra. A gente lembra todo o esforço que Ricardo Nunes fez para conseguir tirar Ricardo Salles, o deputado do PL de São Paulo, da disputa, para evitar esse segundo candidato mais alinhado com Jair Bolsonaro, com esse receio de não ir para o segundo turno. Então, uma campanha eleitoral ela é sempre uma caixinha de surpresa. E se vier algum escândalo à tona? E se Pablo Marçal consegue colar mais nesse eleitor bolsonarista? Porque Ricardo Nunes está sempre tentando, ele quer o apoio de Jair Bolsonaro, mas sempre tenta esconder um pouco Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito forte aqui na capital federal. E se tem alguma escorregadela aí? Então a gente precisa olhar com cuidado, com lupa para esse personagem, que é um personagem muito polêmico, para ver qual vai ser o potencial real de crescimento dele e se ele efetivamente fica nessa disputa até o final. Eu queria até passar pelos dados, vamos para o telão aqui, para quem não acompanhou o resultado das pesquisas e os números que foram apresentados. Aqui são os números da Paraná Pesquisas.
E aqui mostra Ricardo Nunes à frente com 28,1%, à frente de Boulos, né, com 24,2%, Datena com 12%, Tabata com 9%, Pablo Marçal, como você falou, com 5%, Kim Kataguiri com 3%, Marina Helena do Novo com 3%, e aí vai. Fizeram também simulação de segundo turno na Paraná Pesquisa. Ricardo Nunes venceria Boulos por 48-35. Nunes venceria Tabata, 41-32. Boulos venceria Tabata, 41-32. Bom, quando a gente olha os números da Atlas, como você estava citando aqui também, tem aí algumas diferenças. Num segundo turno eventual entre Nunes e Boulos, um pouco mais próximo, 46-43, né? Mas Nunes venceria. Nunes venceria Datena, foi testado, 45-21. Nunes venceria Tabata, 42-38. Boulos venceria Datena, 41-27. E Tabata venceria Datena, 39-21. Boulos e Tabata daria Boulos 37-25%. Esses cenários também de segundo turno são interessantes, né? Difícil, ou segundo essas pesquisas, derrotar o atual prefeito, como você disse, máquina na mão, apoio político forte, né? Atuando absurdamente para conseguir esses apoios. O cenário hoje, segundo as pesquisas, dão vitória ao atual prefeito, né, Raquel? Dão vitória para Nunes, Fabiola. Agora, imagina um hipotético cenário que não foi testado, porque ele ainda não é provável, mas em que passe um candidato bolsonarista como o Pablo Marçal para o segundo turno. Aí a vida de Guilherme Boulos ficaria muito mais fácil, porque a rejeição a um candidato bolsonarista na capital paulista, ela seria muito mais forte. Lula venceu aqui nas eleições presidenciais. E esse é todo o receio de Ricardo Nunes. Por isso que ele trabalhou o que pôde para Ricardo Salles não sair candidato. Porque as pesquisas apontavam na época, as pesquisas internas que já eram feitas pelas pré-campanhas, que Guilherme Boulos venceria Ricardo Salles. Então, esse é todo o receio dentro da campanha do prefeito de São Paulo. Evitar um segundo candidato que rache à direita. Tem até alguma dissidência, assim, no entorno ali do governador Tarcísio de Freitas, tem gente que pensa que seria necessário um segundo candidato de direita, porque Ricardo Nunes poderia não ir tão bem nos debates, ele teria muita dificuldade de enfrentar Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Tarcísio de Freitas tentou, com bastante vigor ali, acho que você lembra desse movimento, passar Kim Kataguiri para o PSDB, depois tentou que o União viabilizasse a candidatura de Kim Kataguiri. A gente sabe que essa candidatura do Kim, ela é complicada, ela não está de todo garantida, para que Nunes tivesse um apoio ali nos debates, mas o prefeito tem muita resistência a isso, ele tem muito receio. Então, a candidatura do Pablo Marçal, ela surge como uma sombra. De novo, ele tem tamanho hoje para enfrentar Ricardo Nunes e para conseguir tirar o lugar dele no segundo turno? Não. Ele hoje não tem essa penetração toda na periferia. Se você vai nos meandros das pesquisas de ambas, ele vai melhor ali na classe média, com todo esse apoio que ele faz ali da prosperidade, mas ele não chega direito mesmo na periferia, que é onde, surpreendentemente, Ricardo Nunes tem muito voto por conta dessa quantidade de obra. Mas é sempre essa sombra. E chamo sua atenção também, Fabiola, para o Datena. Ele que sempre desiste, né? Então a gente nunca sabe se ele vai até o final, provavelmente não, mas nessa pesquisa da Paraná ele aparece com 12% dos votos. Então, se por acaso ele tentar ir até o final, ele também é alguém que desequilibra o jogo. Que também analisa tanto aí as pesquisas, acho uma informação importante para nossa audiência é falar da diferença dessas duas pesquisas, da forma como ela é feita, né? No teu texto você Sim, relata isso, e isso é muito importante aqui, porque a gente ouve as pessoas criticando as pesquisas de um lado, que é preciso saber a metodologia de cada uma dessas pesquisas. Isso muda sim. muito. Queria que você falasse rapidamente para a gente a diferença entre essas Sim, duas. posso explicar. A Atlas Intel é uma pesquisa feita pela internet.
Ela dispara ali questionários e ela é feita toda online. Então, ela pode ter alguns vieses, certo? Quem tem mais acesso, quem responde melhor. A Paraná Pesquisas vai a campo. Então, são entrevistas presenciais. Qual das duas pega, por exemplo, melhor o eleitor de baixa renda? Qual das duas consegue identificar melhor o eleitor bolsonarista? Isso é um dilema que não está muito claro ainda, desde as eleições presidenciais. Vale lembrar que nas eleições presidenciais, muitas pesquisas minimizaram o tamanho do voto bolsonarista. Até porque as pessoas costumam ter vergonha, né, de votar em candidatos bolsonaristas, elas não costumam falar na pesquisa. Elas vão e depositam na urna, mas não falam. Não falam para os outros, não falam para quem está fazendo ali a pesquisa. Datafolha, por exemplo, que vai sair agora a uma e que pode nos dar uma pista aí, né, de, pô, Pablo Marçal tem 5 ou tem 10% das intenções de voto? Datafolha também é pesquisa presencial. E aí, nós temos hoje uma míriade de institutos, né? Quest faz pesquisa, se não me engano, faz um misto. Tem presencial, tem pela internet, tem telefone, o IPEC, que é o antigo IBOP que a gente conhecia, faz pesquisa Tem muita presencial. Então, diferença. assim, É, e muita diferença é hoje em dia isso. nessas metodologias, Fabiola. Eu vou só te interromper porque o Lula começou a falar aí sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Um beijo para você, querida. Bom feriado. A Raquel apresenta o nosso All News na sexta-feira. Fiquem em companhia.